Olá, povo de Deus, quero aqui deixar um assunto hoje polêmico, amém, que são os laços de almas. Quero estar deixando aqui na palavra alguns versículos, depois posteriormente estar explicando algumas coisas para vocês, amém? Lá em 1 Samuel 18, versículo 1, descreve a amizade de Davi e Jonathan. A alma de Jonathan se ligou à alma de Davi, e Jonathan amou Davi como a sua própria alma. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, menciona que quando você se une à prostituta, se torna um só corpo com ela. Ou que diz que a união não é apenas física, mas também espiritual. Amém? Eu quero deixar 2 pontos aqui. 2 tipos de pactos para vocês hoje. Amém? São pactos espirituais. O beijo. Ele é um laço de alma, né? Ele abre portas, contato de suor, né? Salivas. E o outro é o sexo, que é o sêmen, que são os pactos, né? De transferências de demônios. Amém? Que esses demônios, ele atua, ele começa a atuar sobre a sua vida quando você se faz esses pactos com essas pessoas. Amém? Então, quando você beija alguém, por isso que o cristão ele tem que ser mais reservado. Amém? Porque você é um conhecedor da palavra. Né? Você não é qualquer, nem estou julgando quem faça. Amém? Cada um faz a sua vida, as suas escolhas. Mas quando você é espiritual, você começa a entender que quando você sai beijando pessoas, você está criando laços de almas com essa pessoa. Aleluias. E se você ainda praticar o sexo, você está fazendo pactos com essas pessoas. Os demônios que estão sobre a vida dela começam a atuar sobre a sua vida. Isso não é brincadeira. O mundo espiritual, ele é verdade, ele acontece. Amém? Olha a passagem de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, que descreve que a amizade de Jonathan, né, ó, a alma de Jonathan se ligou-se à alma de Davi, e Jonathan o amou como a sua própria alma. Eu não sei quais têm sido as suas alianças, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, da sua história. Mas eu venho te dizer que os pactos, eles são algo sério. Amém? E eles vão acabar interferindo na sua vida. Às vezes a gente fala assim, o crente é chato. Não, você vai beijar na boca da mulher que você tem intenção de casar. Você vai sair beijando aí várias. Ou assim, vice-versa, homens. Você vai sair se entregando para vários. Isso tem um peso muito, muito forte, porque quando sai um demônio, volta 7. Amém? E o que acontece? A gente não sabe com quem essas pessoas se deitaram. A gente não sabe qual é a história dessa pessoa. Amém? Aí você cria aliança com as pessoas e essas pessoas ela acabam te afetando no mundo espiritual. Até suas amizades, quem você traz para sua vida, quem você conta os seus problemas. Ela influencia na sua vida. Amém? Vamos colocar aí que você se deitou com uma pessoa. Amém? Você não sabe com quem que ela deitou. Qual é a história de quem que ela deitou. Quais os pactos que as outras pessoas tinham feito e com quem tinha feito. Então esses demônios começam a atuar sobre a sua vida. Amém? Aí você forma uma família abaixo da aliança do Senhor. Né? Aí você tem um filho, começa a aparecer os três jeitos, né? Aí ninguém entende o que aconteceu. Né? Aí começa a acontecer algumas coisas na sua família que você não começa a entender. Foi altares que você levantou lá atrás. Aleluias. Aí você levanta altares, esses altares você não se arrepende, você não confessa, você não faz quebra de aliança, você não repreende essa maldição e arrepende sinceramente. Esses altares, eles foram levantados. Eles ainda estão levantados até o dia que você arrepender verdadeiramente. Até o dia que você arrepender, confessar e pedir perdão de verdade, de coração. Amém? Vou deixar aqui mais uns pontos para vocês. A libertação, ela não é a coisa assim, né, rápida, certo? Não é a coisa assim que ela precisa da sua sinceridade. Não adianta você chegar para o pastor, para alguém pedir oração, porque ele não sabe. Ele não sabe
os detalhes da sua vida. Quem tem que fazer essa análise espiritual e emocional é você. Você que tem que fazer essa análise junto com o Senhor. Então, vamos deixar as 3 chaves para que a libertação aconteça na sua vida. Pedir perdão, arrependimento e não errar mais. Amém? Não adianta você chegar para ele e pedir uma oração pro pastor, para ele desligar. Porque aí chegar amanhã você vai abrir as mesmas portas. E você que tem que fazer o desligamento. Amém? Porque na Bíblia o 7 ele é profético. Por tantas bênçãos e tantas maldições. Amém? Aí tipo assim, você vai, se arrepende, ou pede alguém para fazer esse desligamento. Aí a pessoa desliga. Aí o que acontece? Você cai no mesmo ciclo depois. Você abre a mesma porta. Por quê? Aí porque vai sair 7 e vem 7 maldições. Amém? Então isso é muito sério, né? Aí vou para um assunto agora. Nós carregamos 7 espíritos, né? Que formam um só na plenitude do Espírito Santo. Nós temos 7 tochas no nosso cartiçal. Amém? Aí você vai errando. Aí vai se apaga uma tocha. Você vai errando, vai apagando, vai apagando, vai apagando. Até que quando você foi ver, a presença do Espírito Santo saiu, porque ele entristeceu. Amém? E aí o que acontece? Os demônios ele começam a atuar dentro da sua vida. Aí o Espírito Santo já saiu, eles entram e fazem a festa. Aí já não é mais 1, já é 7. E se você sair e voltou várias vezes, isso aí vai multiplicando. A hora que você vai ver, você está com uma legião imensa e você não entendeu ainda a raiz dos seus problemas. Quero deixar aqui também, por isso que lá na Bíblia fala que a gente deve casar, né? A gente se une a uma só carne, e a Bíblia prega que a gente deveria viver naquela união ali para o resto da vida. Porque as bagagens, né? As bagagens que nós carregamos ao longo, que a gente compactuou ali, teve um pacto com aquela pessoa e aquilo vem sobre nós. Por isso que está surgindo muitas doenças psicológicas, cada dia mais está acontecendo separações, aquela coisa. Por isso que as pessoas têm que estar curadas, realmente curada e liberta, arrependida de tudo que fez, para que, eu não estou falando que é proibido, né, gente, você ter um novo relacionamento. Porque que acontece? É muito do que do que você passou, mas para isso você precisa fazer essa quebra, você precisa confessar, você precisa livrar desses laços para que não influencie no seu novo relacionamento. Amém? Eu quero deixar uma palavra lá em Salmos 124, o versículo 7 e 8, que diz assim: salve nossa alma com o passo do laço do passarinheiro, e quebra dos laços, e nos faz virmos livres. O nosso socorro está no teu nome, Criador do céu e da terra. Aí lá no Salmo 116, só dar uma voltadinha aqui. No 116, versículo 3, diz assim: laços de morte me cercam, de angústia do inferno se apoderam sobre mim. Então na Bíblia ela já fala sobre esses laços. Amém? O que causa esses laços? Esses laços são escolhas que nós fazemos, que nós queremos vivenciar. Mas para que sejamos libertos, amém? Nós devemos confessar, nós devemos nos arrepender e nós devemos ser sinceros com o Senhor, amém? Né? Porque primeiro é pedir perdão, segundo é o arrependimento, e o terceiro, não pecar. Aleluias. Você recebe essa palavra, o tempo aqui é curto, não está expondo algo mais profundo, mas que você entenda isso. Se beije na boca de alguém que você quer casar, com quem que você tem como compromisso. E você não saia aí beijando, criando alianças e laços de alma com pessoas, ou pactos com pessoas, que isso é sério. Vai influenciar na sua vida para o resto da sua vida. E que você desmanche os altares que você levantou lá atrás, que você jogue por terra esses altares, para a honra e glória do Senhor Jesus, para você viver o novo de Deus. Fique na paz do Senhor.